Pare de ouvir música. Exatamente, é isso mesmo que você ouviu. Pare de ouvir música todos os dias. Eu ainda digo mais, é questão de tempo até você ver o hashtag NoMusic sendo tão trending quanto o hashtag NoFap. O mundo está começando a perceber a quantidade de mentes que as músicas têm destruído. Caso você não saiba como a qualidade e a quantidade das músicas em que você está ouvindo hoje podem afetar e muito negativamente a sua vida, fica até o final desse vídeo que você vai entender. E bom, eu decidi fazer esse vídeo porque já tem um bom tempo que eu tomei consciência das consequências que o tipo de música que eu ouvia poderiam trazer para minha vida e também a quantidade disso. Só que ainda vejo que para a maioria das pessoas a música soa como uma besteira ou algo que ela simplesmente coloca ali para curtir, para passar o tempo e por aí vai. Quando no fundo elas não imaginam o poder que qualquer tipo de música pode exercer diretamente sobre elas. Eu lembro como se fosse hoje, há cerca de 4 anos atrás, eu ouvi o Tai Lopes, que hoje é um dos meus mentores, falando em um dos seus vídeos que a música era a droga mais popular que existia. Naquele momento eu achei que ele estivesse fazendo algum tipo de metáfora, só que não. De fato, a música se assemelha a uma droga. Ela possui os mesmos efeitos de uma droga química, por exemplo. Começando a falar sobre a qualidade da música, sim, o estilo de música que você ouve diariamente diz muito sobre a sua personalidade. E é muito comum que quando você ouça um tipo de música, você entre naquela esfera, naquela bolha, que aquelas mesmas pessoas que ouvem aquilo também estão. E com isso você pode ter os seus costumes influenciados, a sua forma de falar, a sua forma de se vestir, a sua forma de realmente enxergar o mundo. Tudo isso vai variar muito do tipo de estilo musical, do gênero de musical que você acaba ouvindo aí ou se identificando mais. Mesmo que você diga que você ouve músicas com perspectivas validadas sobre o mundo, ainda assim muitas dessas visões podem fazer com que você adquira uma perspectiva negativa sobre a vida, uma perspectiva pessimista, derrotista. Eu não sei se você acredita também em lei da atração, em carga energética, mas sim, existe poder naquilo que você ouve e naquilo que você canta, naquilo que você afirma, e muitas vezes a sua mente encara aquilo como uma verdade sem você mesmo perceber. E outro problema que também você já deve ter percebido é que as músicas atuais, para elas conseguirem bombar ou para elas conseguirem se tornar populares, elas precisam ter batidas fortes e letras repetitivas. E isso, claro, tem um motivo. Esses dois elementos ativam neurotransmissores dopaminérgicos. E aí entra naquela mesma questão da sensação de prazer, satisfação, por aí vai. E aí onde já tendo falado sobre essa questão da qualidade da música, que as palavras que a gente verbaliza possuem um tipo de energia que vão atrair certas coisas para a nossa vida, vão interferir na nossa perspectiva, na nossa forma de enxergar o mundo e de encarar diversas outras coisas. A gente entra agora na segunda questão, que é a questão da quantidade em que você ouve as músicas que você ouve. Então já falei aqui várias e várias vezes no canal sobre essa questão da dopamina, que é um dos neurotransmissores aí que se tornou o principal epicentro aí dos problemas mentais encarados pelas pessoas. E além dessa questão dopaminérgica, a música também tem a capacidade de transmitir sensações para você. Então é uma lógica muito simples, como as palavras contêm energia e essa energia é codificada por um tipo de vibração quando for recebida por você, vai fazer você vibrar naquela mesma energia emitida pelas palavras e pelo toque ali daquela música. Consequentemente, isso interfere nas suas emoções. Interferindo nas suas emoções, isso vai interferir na sua forma de agir. E essas emoções, elas variam bastante. Pode ser emoção de euforia, emoção de tristeza, emoção de raiva. Então é por isso que é muito comum você estar ali ouvindo um determinado tipo de música e você começar a lembrar de coisas que você normalmente não lembraria caso você não estivesse ouvindo aquela música. Ou então você começar a ouvir determinado tipo de música e mudar totalmente a forma como você estava se sentindo. E se você ouve uma música depressiva, ouve uma música de corno, ouve uma música que só fala palavrão, que só fala sobre crime, que só fala sobre sexo, putaria e por aí vai, essa música vai transmitir esse tipo de energia para você. Consequentemente, ouvir isso todos os dias vai te dessensibilizar. E com isso, na hora que você realmente tiver que sentir algo, você não vai conseguir sentir da forma correta, você só vai conseguir
perceber um vazio dentro de você. Se você ouve muita música triste, por exemplo, eu tenho certeza que você já sentiu esse vazio emocional. E o mesmo vale para quando você ouve uma música com o intuito de se sentir feliz, de se empolgar. Porque quando você ouve uma música, realmente você tem um boost, você realmente consegue sentir uma energia que aquela música está passando para você. Só que, como eu falei, você vai se dessensibilizando e, consequentemente, vai ter motivações menores para fazer outras coisas sem a música, por exemplo. E eu vou te dar outro exemplo para contextualizar. Tem pessoas que não conseguem executar uma tarefa difícil sem colocar uma música, ou então não conseguem limpar a casa, executar algum tipo de tarefa que seja no dia a dia sem colocar uma música para estar ouvindo naquele momento da tarefa. Tem gente também que não consegue malhar sem ouvir música. É muito comum na academia você vê as pessoas o tempo todo com fone de ouvido, ouvindo aquele rockzão pesado, eletrônica, música de guerra e por aí vai. O que acontece é que o cérebro dessas pessoas já criou uma dependência de outros estímulos para conseguir realizar tarefas de baixa recompensa e também de longo prazo. Ou seja, a música é uma das ferramentas mais comuns aí no seu dia a dia que te tornam dependente de dopamina e, o pior, de estímulos constantes. E o que eu sempre defendo e vou defender aqui no canal é que você se desenvolva em todos os quesitos, principalmente no quesito mental. Que você tenha uma mente blindada, que você tenha uma mente capaz de lidar com o estresse, capaz de tomar decisões assertivas, porque é uma das coisas que eu falo também, um dos principais componentes para você conseguir atingir o sucesso é o controle mental, é a sua inteligência emocional. Pessoas dependentes de estímulos constantes e recompensas instantâneas são pessoas fadadas ao fracasso. É o oposto da alta performance. E além de toda essa razão hormonal oculta por trás da música aí, que talvez você nem soubesse ou nem tivesse se dado conta do quanto isso afeta a sua vida, a gente também tem a razão cultural. Ou seja, a música nos últimos tempos aí foi uma das principais manobras de cultura de manipulação da massa, principalmente em termos do visual que acompanha as músicas aí que são produzidas, né, gerando o que a gente conhece por audiovisual. Se você parar para observar, videoclipe hoje em dia virou sinônimo de mulher seminua. E a indústria musical hoje em dia é extremamente ligada a imoralidade sexual. Existe uma grande variedade de videoclipes que são literalmente uma grande representação de orgias. E isso para a gente não falar ainda na nova mensagem que eles estão tentando enfiar a goela abaixo aí no mundo inteiro. Claro, se é que você me entende. Justamente para destruir os valores tradicionais, relativizar temas sociais e ao mesmo tempo manipular as culturas. Você pode ter certeza que isso vai deixar um rastro imparável em como a sociedade, principalmente as futuras gerações, enxergam o mundo. A gente chegou ao ponto de grande parte da população apoiar, por exemplo, a criminalidade devido à influência de estilos musicais como funk, rap, trap, sempre glorificando o crime, ou pior. E é capaz hoje de você ver, por exemplo, garotos aí de condomínio que nascem em famílias de classe média, como eu já vi, por exemplo, aqui no condomínio que eu moro, ouvindo esse tipo de música e glorificando o crime e idealizando o estilo de vida marginalizado, cara. Um monte de playboy aqui ouvindo esse tipo de música e cantando como se tivesse alguma coisa a ver com a vida deles, mas idealizando aquele tipo de vida marginalizada. Um exemplo disso, agora mesmo no Lollapalooza, vocês viram o que aconteceu. E isso sendo transmitido em horário nobre, onde um determinado cantor fez apologia ao pai dele, que é um criminoso. E todo tipo de degradação moral e ética que você possa imaginar estão sendo disseminadas nesse exato momento pelas músicas que estão em alta agora. E isso que eu nem falei aqui sobre a questão da sexualidade também e da vulgaridade que é exposta às crianças. Não é nada incomum hoje em dia você vê, por exemplo, meninas de 8, 9, 10 anos de idade dançando por aí e gravando enquanto dançam ao som de letras extremamente vulgares e com apologias extremamente sexuais. E bom, a mensagem que eu quero deixar aqui para você não é que você pare de ouvir música ou que você não deve ouvir funk, não deve ouvir sertanejo ou não deve ouvir algum tipo de música com a letra lixosa. Não. Você pode até ouvir uma vez ou outra ou em um determinado local. Claro, você não vai tampar o ouvido para não ouvir esse tipo de música, mas o problema é quando isso se torna um excesso, uma constância
que você não consegue deixar por nada na sua vida. Dê preferência para boas músicas, para bons estilos musicais, só que ao mesmo tempo também mais importante do que isso é a frequência com que você ouve músicas e também com a dependência que você tem em relação às músicas. É muito provável que depois desse vídeo você note que você tem uma certa dependência, que você, por exemplo, não consegue treinar sem ouvir música, você não consegue pegar uma estrada sem colocar uma música, você não consegue trabalhar sem música. Às vezes pode ser que você passe o dia inteiro ouvindo música e não tenha se dado conta do quanto isso é uma dependência química que você tem comprovadamente pela ciência. Como que você faz para deixar isso? Muito simples. Comece trocando a música que você ouve durante uma atividade, por exemplo, para uma aula, um podcast, um audiobook e algo que te agregue em algum conhecimento. Lembrando que aqui eu também não estou falando sobre gêneros musicais, porque sim, existem diversos funks que falam sobre superação, que falam sobre trabalho, que falam sobre diversas questões que realmente são pertinentes e motivadoras. O mesmo acontece com rap, com trap, com qualquer estilo musical. Então não estou falando aqui de gêneros específicos, mas sim da maioria das músicas que estão fazendo sucesso hoje em dia dentro de certos gêneros. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, você pode sim ouvir música, desde que em sua maioria não sejam músicas negativas e ao mesmo tempo não seja algo que esteja gerando dependência em você. E se você é alguém que não tem dependência por música, que consegue fazer qualquer tipo de atividade sem ouvir músicas, ou seja, mesmo sem ter nenhum tipo de estímulo aí, então eu espero que esse vídeo tenha servido como uma espécie de alerta para você. E caso você tenha se identificado com tudo, 100% do que eu falei aqui, então talvez nesse caso seja a hora de você aderir ao hashtag NoMusic. Então finalizamos por aqui mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora para você não perder nenhum dos vídeos que eu posto aqui semanalmente, sendo que o intuito desse canal é fazer com que você se desenvolva em todas as áreas da sua vida, principalmente na área financeira e na área pessoal. E para isso você não pode perder nenhum vídeo e também deixa o seu like e comenta aqui o que você achou desse vídeo. Sugestões de tema para os próximos vídeos também são sempre bem-vindos. E ficamos por aqui. Um abraço, até o próximo.